E aí, pessoal, voltamos para mais um vídeo de matemática, raciocínio lógico matemático especificamente, da banca CESP, beleza? Primeira coisa, antes de começar o vídeo, dá uma pausa, curte, comenta, compartilha o vídeo, segue o canal, beleza? Que a gente vai postando mais vídeos sobre raciocínio lógico matemático de outras bancas também e até de matemática especificamente, beleza? Vamos lá, vamos começar. Esse enunciado aqui da 6, o que acontece? Esse comecinho, se vocês forem ver no vídeo da parte 1, tem umas duas questões ou três que seguem esse mesmo padrão. Ele está te explicando o que é um raciocínio lógico, como é que lê as coisas aqui dentro, o que é uma proposição, o que é uma sentença, proposição composta, tá bom? Então esse começo aqui, ele é importante para te contextualizar sobre o conteúdo, mas em questão de enunciado, de questão mesmo, é só daqui para baixo. Então ele fala que diz que duas proposições compostas são equivalentes, ou seja, tem o mesmo valor lógico, tá? Quando tem, para todos os valores possíveis, as suas proposições básicas, as mesmas avaliações, ou seja, os mesmos valores lógicos de verdadeiro ou falso, beleza? Na tabela a seguir, no caso essa tabela que está aqui, são representadas duas avaliações para proposições básicas, A e B. E para proposições compostas, que essa aqui, essa terceira linha, é uma composição de A com B, na qual ocorrem apenas A e B como proposições básicas. Já isso é só firula, basicamente. Ele deu a tabela, lembrando que aqui é composta, A e B simples, só isso. Considerando as definições no texto anterior e os dados da tabela acima, julgue o item a seguir. De acordo com as valorações da linha 2, ou seja, se ele quer a linha 2, a linha é essa aqui. Então ele quer F, F, V, beleza? A proposição, essa aqui, ó, ela é verdadeira? Vamos ver agora. Para isso, a gente tem que construir a tabela verdade da parada. Por quê? Eu tenho a proposição simples, A e B, e eu tenho a proposição composta aqui. Eu vou usar as valorações que estão aqui para juntar, e essa mega proposição composta vai dar um resultado específico. Lembrando, ele só quer da linha 2. Você pode fazer de tudo? Pode, mas dá mais trabalho. Eu só vou fazer da linha 2, beleza? A tabela já está montada aqui para a gente economizar tempo. Então, essa de cima aqui é a tabela que o enunciado me deu, beleza? Eu tenho que o A é verdadeiro e falso, só que eu só vou usar a linha 2, então eu só quero o A falso. O B é falso e o Q é verdadeiro. Beleza, vamos lá. Na valoração aqui, na minha proposição, eu vou separar em dois pedaços. O primeiro, eu tenho não B ou A. Então, se eu tenho não B, o B aqui era falso, ele vira verdadeiro. Beleza? Porque quando você bota a negação na frente, ele inverte o valor lógico. O A, ele se mantém, então ficou verdadeiro, falso. No ou, ele ficou verdadeiro. Beleza? Porque a junção do verdadeiro com o falso no ou, ele se torna verdade. Conclusão, ó, se você olhar aqui, ó, o que na segunda linha ele tem verdadeiro. Então, ó, ele vai para cá. Eu só repeti os valores. Eu estou fazendo uma mini tabela verdade aqui, seguindo só o que ele pediu da linha 2. Você pode construir a tabela inteira. Repito, você pode, mas não vai perder tempo numa prova fazendo isso. Então a gente tem que otimizar a parada. Beleza. Como eu quero a junção do não B, o A e o Q, que é essa mega proposição composta junto aqui, ó, essa aqui, eu vou para tabela de baixo que está aqui e só vou avaliar esses dois aqui, ó, tanto esse quanto esse. Verdadeiro, verdadeiro, nos dois. No E, essa resultante aqui é verdadeira também. E, ou seja, se a resultante disso aqui tudo é verdadeiro, e o enunciado me pergunta se é verdade, só pode ser letra A, o gabarito, beleza? Certo, correto. Lembrando, a gente só consegue montar isso partindo do princípio de todo o meu conhecimento aqui no seguinte. Eu tenho que o B e o A são falsos na segunda linha e o Q é verdadeiro, beleza? Então, se isso acontece, se é verdade isso, que isso é correto, porque o enunciado me diz, então é lei, o B, o não B, no caso, ele vai ter o valor inverso, que é o valor de verdadeiro, beleza? Então, verdadeiro com falso no ou vai resultar num verdadeiro também, beleza? Parei aqui, vou para de baixo. Por que eu fiz a de baixo? Só para organizar a organização mesmo, porque eu poderia continuar tudo aqui. Então aqui, verdadeiro com verdadeiro de novo, só pode ser verdade no E, beleza? Por isso que só se torna gabarito letra A, tranquilo? Próxima questão. Mesmo esquema também. Questão 7 aqui, ó. O começo serve para te contextualizar sobre o que é, falando o que é um ou, o que é um não, tá? Então a gente vai continuando. A gente não vai ler esse primeiro parágrafo aqui, porque ele é igual a todos os outros enunciados, tá? A gente parte daqui para baixo sempre, para otimizar o tempo mesmo.
disse que duas proposições compostas são equivalentes quando tem para todas as valorações possíveis de suas proposições básicas as mesmas avaliações, verdadeiro ou falso. Então ele está falando de novo de proposições simples, tá? E de coisas compostas e equivalentes, tá? Equivalentes possuem o mesmo valor lógico. Proposições compostas é a junção de proposições simples. É só isso que ele está explicando. Ele te dá a tabela, igual a anterior, e ele fala aqui, ó, considerando as definições do texto anterior e os dados da tabela acima, julgue o item a seguir. O item a seguir é isso aqui, ó. Para as valorações de A e B, aqui A e B, apresentadas na linha 1, ou seja, ó, antes eu usei a linha 2, não é? Agora eu quero a linha 1. Se eu quero a linha 1, o que eu vou usar nos meus valores lógicos? V, F e V. Tranquilo. A proposição não é se A, então B, isso na negação é falso? Vamos ver se é isso. Se, ó, essa aqui nem precisa mostrar a tabela tão grande. Ele fala que A, então B, né? Se o A aqui é verdadeiro e o B é falso, a implicação da seta, que é o então, só pode ser verdadeira. Ela pode ser falsa. Por quê? É a famosa Vera Fischer. Se for V, F, então a resultante aqui só pode ser falsa, sempre. Sempre vai acontecer isso. É macete de tabela verdade. Se você tem a setinha no meio e o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso, a resultante disso é falsa também, beleza? Seguindo esse princípio, olha só. Acabei? Não, por quê? Porque uma pessoa desavisada ia ver que deu falso ali, ia marcar aqui, ó, letra A, mas não. Por quê? Porque ele tem uma negação aqui na frente. Se ele tem uma negação, o valor lógico inverte. Então a negação disso é verdadeira. Beleza? Porque ele inverte o valor lógico. Se era falso, invertendo fica verdadeiro. Então, isso aqui tudo. Deixa eu apagar aqui, ó. Pegar a caneta vermelha. Isso aqui tudo. Ele é verdadeiro? É verdadeiro sim, porque a gente viu ali que se você tem isso aqui, sendo que esse cara aqui do meio é falso e eu quero a negação, então a negação e tudo aqui vai ser verdadeiro. Beleza? Conclusão, ó, eu não posso afirmar que isso aqui é falso, não posso. Logo, isso aqui está errado. Gabarito é letra B. Beleza? Continuando. Questão 8, pessoal. Mesmo esquema do começo de todas as outras. Vamos ler a partir da tabela. Dada a tabela, são representadas duas avaliações propostas básicas, A e B. Então, se eu tenho proposições básicas, A e B, e eu falo que a proposição composta é a junção delas, e eu também comento aqui no meu enunciado que proposições equivalentes têm o mesmo valor lógico, o que você pode entender? Que ele está te explicando só também, a mesma coisa. A tabela está aqui, beleza. E vamos lá, enunciado de verdade, é isso aqui, ó. Se a proposição Q é verdadeira somente nas situações apresentadas nas duas linhas da tabela, então essa proposição inteira aqui, ó, é equivalente à proposição B? Vamos lá, a gente tem que avaliar o quê? Ele está falando que a proposição Q é uma tautologia, que é tudo verdade. Eu quero saber se isso aqui de baixo também é uma tautologia. Vamos continuar aqui e ver aqui, e vamos ver a tabela verdade. Já construí aqui para a gente otimizar o tempo, beleza? Pegar a caneta roxa. Ó, eu quero avaliar o final. Eu vou repetir os valores lógicos, VF, FV, tá? Não vai mudar nada, porque eu tenho que usar o A e B de novo. Afinal, se você for ver, aqui dentro, ó, tem A e B também, tá bom? Eu não estou descartando o A e B. Eles são minhas proposições simples, então, começo de tudo, eu vou usar eles para criar outra proposição composta. É como se eu tivesse te dado um quebra-cabeça e as peças se encaixassem de várias formas. Você encaixou de um jeito, eu vou encaixar de outro e falar, ó, é a mesma figura. É só como se fosse isso. Continuando aqui. Então, se eu tenho aqui, ó, vamos lá, a primeira parte da minha proposição, eu tenho essa aqui, ó, A e não B. Eu vou pegar o A, não B. V com V, verdadeiro. F com V, F de novo, beleza? Então, falso, verdadeiro, falso. Vamos lá para a segunda parte. Não A e não B. Então, não A com não B, ó. Vou pegar aqui a borracha. Vou apagar isso aqui. F com V, F. V com F, V. Beleza? Apagando aqui de novo, ó. O que eu tenho até agora? Eu tenho essas duas proposições compostas, só que eu ainda vou unir elas duas. Eu vou unir elas a partir do conectivo ou, beleza? Então vai ser verdadeiro ou falso
vai surgir verdadeiro também. Falso com verdadeiro, verdadeiro também. Ou seja, as duas proposições, se você for olhar, os dois momentos, ela deu verdadeiro, não é? Que é a mesma coisa que esse cara aqui de cima. É uma tautologia também. Quando está tudo verdadeiro, é uma tautologia. Se as duas são tautologias, o valor lógico é equivalente. Portanto, o meu gabarito aqui só pode ser a letra A, correto? Porque ele fala que é equivalente, beleza? Eu só montei a tabela para a gente avaliar se as proposições finais, o resultado final, era igual. Só que para isso você tem que saber o padrão de montagem da tabela verdade, tanto do OU quanto no E, beleza? Próxima questão, questão 9, a nossa penúltima questão. Considere as seguintes proposições sejam verdadeiras. Então aqui ele está falando que tem que ser verdadeiro. Ponto. O que está escrito aqui na questão é lei. Se o processo foi relatado e foi assinado, então ele foi discutido em reunião. Beleza. Se o processo não foi relatado, então ele não foi assinado. Com base nessas informações, julgue o item a seguir. O valor lógico da proposição Q, então P ou V, é sempre verdadeiro. Vamos lá. Vou separar isso aqui em proposições simples. Se o processo foi relatado, então o processo relatado vai ser A. Na real, não. Vou chamar de Q. E foi assinado. Processo foi assinado. P. Então ele foi discutido em reunião. Processo foi discutido em reunião. R. O que você está me dizendo? Se. Então eu tenho que. Se que. E. P. Então isso aqui tudo. Então ele foi discutido em reunião. É isso que eu estou falando. Q e P, então R. Isso eu estou transformando a frase para a linguagem matemática. Eu separei isso aqui tudo em sentenças simples, em proposições simples, que é o quê? Você pegar o que está sendo falado e separar do princípio de tudo. E depois você correlacionar com os coletivos do raciocínio lógico. Vamos lá, próximo aqui, ó. Se o processo não foi relatado, então, processo relatado é Q. Processo não relatado, então, ele não foi assinado. O processo assinado é P, né? Então é isso aqui, ó. Não assinado é não P. Ele quer saber se o valor lógico da proposição Q, então P ou P ou Q, é sempre verdadeiro. Eu já separei aqui as duas. E eu vou olhar para a tabela verdade agora. Vamos lá. Montei aqui, ó. Q vai ser o quê? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Beleza? O P vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E agora a gente vai juntar. Quando a gente junta P com o OU no Q, verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro com falso, verdadeiro de novo. Falso com verdadeiro, verdadeiro. E o falso com falso é falso. Repara que tem um padrão. Quando você tem esse conectivo e os valores lógicos, só é falso quando você tem os dois Fs. Então, é isso que eu te digo, é uma dica. Para você saber tudo, você não precisa decorar cada um. Basta decorar o que dá diferente. Então, qual que dá diferente? Esse de baixo. Então, sempre que você vê uma tabela verdade, por exemplo, assim, ó, você sabe que essa tabela verdade só dá falso quando os A e B são falsos. Igual aqui, P e Q são falsos também. Beleza? Simultaneamente, tá? Continuando. Agora a gente vai correlacionar essa coluna aqui. Vou pegar aqui a minha caneta. Essa coluna aqui, ó, com essa aqui. E a gente tem o quê? A gente tem um então. O então só é falso quando o primeiro é verdadeiro e o segundo é falso. Vamos lá. Verdadeiro? Beleza. Ó, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro também. Verdadeiro com falso. Ah, tá. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro também. Ó, começou com falso, já pode botar V no final. O que aqui, nesses dois últimos são falsos, então aqui também é verdadeiro. Ou seja, é tudo sempre verdade, é uma tautologia, não é? Se é uma tautologia, você pode falar que o gabarito é letra A, que é correto. Ele é sempre verdadeiro, beleza? Continuando aqui, 10ª e última questão, pessoal. Vamos lá. Na tabela a seguir estão relacionados 4 nomes de cidadãos e as cidades onde nasceram. Considerando que 2,
qualquer cidadãos sejam naturais de cidade diferentes, ou seja, você pode ter nascido em outra cidade. Se uma célula está marcada com a letra V, significa que as informações da linha e daquela coluna acontecem. Ou seja, se você tem, por exemplo, aqui, ó, a Sônia tem uma célula V aqui. Ela nasceu em Feijó, ela é natural de lá. Só que é só aquilo ali. O resto não faz mais nada, beleza? Por exemplo, na tabela está marcado que Sônia nasceu em Feijó porque há uma letra V na célula do cruzamento em 3 linhas. E a coluna onde está o nome Feijó, então basicamente foi o que eu falei, a Sônia nasceu em Feijó e tudo nessa coluna, na linha, é falso, nada mais pode acontecer, beleza? A partir das explicações acima e considerando as células já marcadas, complete logicamente as demais células e julgue o que está sendo falado agora. Dora não nasceu em Brasileia? Vamos ver aqui, ó. Eu vou passar o slide porque eu achei essa imagem muito pequena. Eu fiz uma outra, que é maior. Vamos lá. Então, o que tá aqui, ó, vamos lá. Sônia nasce em Feijó, verdadeiro, beleza. Eu consigo concluir alguma coisa de Joana? Não, não consigo ainda não. Eu consigo concluir alguma coisa de Joaquim? Não, mas eu consigo concluir de Dora. Ó, a Dora não nasceu em Chapuri, nem em Feijó, nem em Rio Branco. Obviamente, ninguém pode ter nascido em Feijó. Por quê? Porque a Sônia já nasceu. Mas Dora só tem um quadradinho livre, ó, que é esse aqui. Então é verdadeiro. Então, se é verdadeiro, isso aqui é falso. E se isso aqui é falso, olha só. Esse aqui é verdadeiro também. Esse aqui é falso. E esse aqui é verdadeiro. Precisaria concluir tudo? Não, não precisaria. Mas é possível você preencher a tabela toda, tá vendo? Basta você usar as verdades. Ó, verdade da Sônia, verdade da Dora, verdade, então, da Joana. E aqui é falso. Conclusão. O que o item me fala? Dora não nasceu na Brasileia? Errado. A Dora nasceu na Brasileia obrigatoriamente, beleza? Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. Tchau, tchau e até a próxima.